Informática PCPI, Banca FGV. Meu nome é Fábio e eu sou seu professor de informática. Bora pra cima? E o assunto de hoje é software. Ah, mas software não cai mais em concurso público. E essa questão aí? 2025, FGV, PC Minas Gerais, investigador de polícia. Você conseguiria responder essa questão? Então dá uma pausada aí no vídeo e tente resolver essa questão. Eu te digo com certeza, muitos não saberiam nem em que assunto estudar para poder resolver uma questão dessa. Então eu te digo, essa é uma questão que fala sobre as licenças de software. Tranquilo? Uma questão quentinha de 2025 de um concurso para a Polícia Civil lá em Minas Gerais, organizado pela Banca FGV. Então, ao término desta aula, você estará apto a resolver esse tipo de questão, entre outros. Você conhece as 4 liberdades do software livre? Pois então, fique até o final e você vai conhecer tudo sobre software. Bora lá? Software é a parte lógica do computador, ou seja, são os programas utilizados em um computador. Então, a parte lógica são os softwares, os programas que a gente usa. Então, nós vamos saber sobre eles. O que a gente tem que saber para o concurso? Nós temos que conhecer os programas quanto à sua função e quanto à sua liberdade. Então, bora lá. A classificação do software quanto à função que exerce. Ele pode ser um sistema operacional, um aplicativo, um utilitário, um firmware, um driver e um malware. Sistema operacional. Sistema operacional é o programa que gerencia. É bom até pegar a palavra-chave, né? É um programa que gerencia recursos do computador. Ele é um programa base, ele que recebe todos os outros aplicativos. Esse é o conceito de sistema operacional. Exemplo de sistema operacional: Windows, Linux, Mac, Android, entre outros. Aplicativo, o que é o aplicativo? Aplicativo são programas que servem ao usuário. Exemplo, Word. Você vai fazer um documento e utiliza um aplicativo de escritório, Word, Excel, entre outros. Utilitário. Utilitários são os programas que servem ao sistema. Por exemplo, um antivírus. O antivírus ele serve para limpar o próprio sistema. Né? Outro exemplo, desfragmentador de disco. Quando a gente vai salvando arquivos, documentos, ele é salvo fragmentado. E assim dificulta o acesso. Quando o sistema operacional vai buscar, o processador vai lá jogar para a memória, ele tem essa dificuldade porque o documento está fragmentado. Então, desfragmentador de disco serve para unir esses arquivos, para melhor acesso do sistema. Então, utilitário são programas que servem o sistema. Firmware. O firmware ele é um programa inerente ao hardware, como eu já falei lá na aula de hardware. Então, o firmware é um programa que ele já vem instalado para o melhor funcionamento de um hardware. Por exemplo, a BIOS. A BIOS é um firmware, ele já vem instalado na placa-mãe do computador. Outros exemplos de firmware fora do sistema computacional. Em aparelhos
ele vem esse firmware, um programa já instalado para o melhor funcionamento. Em ventilador, televisão, no carro, tem programas já instalados ali numa placa ali, para o melhor funcionamento daquele hardware em algum objeto, em algum utensílio, né? Driver. Aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Esse nome driver, ele tem esse R. Ele sem o R, drive, ele vai ser um hardware. O drive é um hardware. Por exemplo, o drive de CD, drive de DVD, drive de disquete. Ele é um hardware. Agora, o driver, ele vai ser um software, né? É um tipo de software para a comunicação do computador e um hardware. Você instala o drive para o funcionamento de um hardware. Por exemplo, a impressora. Para ela funcionar, é preciso instalar um driver. Tranquilo? Malware. Malware também está nessas classificações de software. Você não pode confundir o malware com vírus. Vírus é um tipo de malware. E o malware é o conceito amplo da coisa. O malware, ele é um programa feito para um mal, né? Ele é um programa feito para danificar um computador. Ele é um programa feito para derrubar um sistema. Ele é um programa para corromper arquivo. Então, a classificação de malware é isso. O vírus é um tipo de malware. Em outra aula, nós vamos ver melhor sobre os malware. Tranquilo? Então, esta é a classificação dos software de acordo com a função que exerce. Nós vamos ver também mais na frente a classificação dos software de acordo com a sua licença. É importante a gente aprofundar um pouco mais sobre o sistema operacional, porque ele é bem cobrado em prova. Quando a gente for ver o Windows e Linux, a gente aprofunda um pouco mais ainda. Mas aqui é importante a gente se atentar a algumas palavras-chave quando se trata de sistema operacional, né? Sistema operacional são programas que gerenciam os recursos do computador. Então, essa é uma palavra-chave. Gerencia os recursos do computador. Controla o hardware, controla o processo de armazenamento, controla a operação das aplicações, organiza os discos e unidades, gerencia memórias e processos, gerencia periféricos de entrada e saída. Tranquilo aí? Ele é uma interface entre o usuário e o computador, sendo uma plataforma para a execução dos demais programas. Então, essas são as palavras-chave para você se atentar sobre o sistema operacional. Um sistema operacional ele pode ser multitarefa, monotarefa, multiusuário, monousuário. Como eu falei, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso na parte de Windows e Linux. Mas eu já trouxe um pouco desses conceitos para a gente já se familiarizar. Então, multitarefa. Os primeiros sistemas operacionais, eles eram monotarefa e monousuário. O sistema operacional hoje, o Linux, o Windows, eles são multitarefa e multiusuário. Multitarefa, porque ele consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O monotarefa, antigamente, o sistema operacional, ele era sob linha de comando. Você digitava o comando que era para ele realizar. Então, ele realizava uma tarefa por vez. Este é o conceito de monotarefa. E o multiusuário é porque hoje a gente consegue cadastrar várias pessoas para acessar o sistema operacional. Cada um vai ter o seu login e senha. Tranquilo?
Classificação dos software de acordo com a licença de uso. Ele pode ser proprietário, software livre ou um software em domínio público. O proprietário, ele tem o código-fonte fechado. Ele é um software proprietário quando ele tem um código-fonte fechado. Então você tem que comprar para ter aquela licença. E você não pode redistribuir aquela licença. Você não pode vender. Você só pode comprar e usar. Software livre. Agora, o software livre ele tem um código-fonte aberto e ele possui 4 liberdades. E daqui a pouco a gente vai ver quais são essas 4 liberdades. Software em domínio público. O software em domínio público é quando o dono ele renuncia a alguns direitos, né? Renuncia o direito do programa e qualquer um pode usar e distribuir. Tranquilo? Software proprietário. Como eu já falei, ele tem um código-fonte fechado e ele tem umas subdivisões. Por exemplo, Payware. Payware é o software comercial. Ele tem um código-fonte fechado e ele é comercial. Você paga para adquirir o direito de usar. Exemplo, Windows, Linux, ou Linux não, Windows, Word, Excel. Todos esses programas você tem que pagar para usar. CorelDRAW, entre outros. Freeware. Freeware é um programa gratuito. Ele também tem um código-fonte fechado, mas ele é distribuído gratuitamente. Por exemplo, o browser, os browsers eles geralmente são gratuitos e distribuídos gratuitamente. Google Chrome é um browser gratuito e é distribuído gratuitamente. Ele é um freeware. Shareware. Shareware são programas para avaliação. Para o usuário avaliar se ele vai querer comprar ou não. Geralmente, eles têm um tempo de uso. Shareware, ele tem um tempo de uso. 30 dias. Aí, então você vai usar durante 30 dias. Quando chegar no 30º, ele é excluído do computador. Ele também pode vir com algumas limitações. Ele não tem tempo, mas ele tem algumas limitações. Você não consegue salvar, você não consegue exportar, você consegue usar algumas funções para você ver se você vai gostar do programa e depois futuramente comprá-lo. Esse é o shareware. Ele pode vir com alguns nomes, como programa beta, trial, entre outros nomes. Esse é o shareware, programa para avaliação. Todos eles são programas proprietários. Agora, o que vem a ser o software livre? Software livre não quer dizer grátis. Ele quer dizer que ele tem um código-fonte aberto e ele tem algumas liberdades, né? No caso, 4 liberdades. Né? De acordo com a FSF, Free Software Foundation, software livre são aqueles que o seu autor garante 4 liberdades simultâneas ao usá-lo. E ele tem um código aberto, né? Open source. Quais são essas 4 liberdades do software livre? É a MED. Né? São essas 4 liberdades aí. É a liberdade 0, a 1, a 2 e a 3. Então, você pode executar, estudar, modificar e distribuir. É mais interessante nessa sequência, porque é uma sequência lógica, né? Executar, estudar, modificar e distribuir. Então, você pode fazer isso aí, né? Agora, vamos conhecer os tipos de licença, né? Essa FSF é uma fundação, é uma organização não sem fins lucrativos, né? É uma organização sem fins lucrativos, FSF. Ela que criou as regras, né? E as regras é justamente essa GPL. Licença Pública Geral, é a GPL, são as regras. E GNU é um projeto que cria
programas de forma livre, com código aberto. Programas com código aberto. Então, nós temos a licença GPL e a licença BSD. Então, pega o bizu. Existe a licença aqui GPL e a BSD. Agora, o que vem a ser cada uma dessas licenças? GPL e BSD. Vamos guardar as palavras-chave. Licença GPL. Ela garante as 4 liberdades, que é executar, estudar, modificar e distribuir. Ela possui a cláusula copyleft. Pode copiar, pois o autor permite essa liberdade. Protege as liberdades de um software livre, autorizando cópias e restringindo o fechamento do código-fonte. Então, você não pode fechar o código-fonte, mas você pode estudar, executar, modificar, distribuir, tranquilo? Não pode usar o código-fonte GPL em software proprietário. Então, você só pode usar o código GPL em outros programas para fazer outro programa com licença GPL. E não podendo fechar o código-fonte. Esse item aqui, ele simplesmente quer dizer que você não pode fechar o código-fonte. Entendeu? Ela veio uma versão 1, 2, 3. Na versão 2, ela garante essas liberdades aí. Na versão 3, ela vem proibir esse recurso de DRM. Esse DRM, ele é um conjunto de regras de software, né, para restringir mais ainda o software que você está criando. Então, você está usando as liberdades e está querendo fazer uma certa restrição. Então, a versão 3 vem proibir, né? Ele proíbe o uso de software para fins de gestão de restrições digitais, DRM, que a Free Software Foundation considera uma forma de restrição digital. Então, ela proíbe essa DRM, a versão 3, entendeu? Então, para finalizar, a licença GPL, ela possui essa cláusula left, ela tem as 4 liberdades. Você não pode usar o código-fonte no seu código proprietário e fechar o código. Não pode, então você tem que usar o código-fonte para criar programas de GPL, com essa licença GPL. E na versão 3, ele vem proibir essa restrição DRM. Essas restrições DRM, elas são usadas em filmes, nesses streams. Lá tem essas DRM que protege para a pessoa não baixar, né? Tem algumas proibições lá. Né? Então, aqui é proibido, porque é licença, né? É para usar gratuitamente o código-fonte aberto. Não pode fechar. Na licença BSD, o que acontece com a licença BSD? Pega o bizu, essa palavra, ela é mais permissiva. Ela é mais permissiva do que a GPL. Também garante as 4 liberdades, mas é uma licença de software livre mais permissiva, pois permite o usuário de seu código em desenvolvimento de software proprietário. Então, ela está dizendo aqui que ele pode pegar o código-fonte que é aberto da BSD e criar o seu código. Ela pode pegar o código que é aberto e criar o seu proprietário, né? O seu software proprietário. Então você pode pegar o código aberto e fechar ele tranquilamente. A licença BSD aceita você fechar o código-fonte. Ela é mais flexível. Você pode modificar o código e distribuí-lo sob qualquer licença, sem a obrigação de torná-lo código-fonte público, né? Sem ter que deixar ele aberto, você pode fechar. A versão 3, ela proíbe o uso de nome de autores, entendeu? Para promover produtos derivados sem permissão. Então, essa cláusula 3 da BSD, ela deixa mais permissiva ainda, porque
A pessoa não pode colocar no programa o seu nome, porque se outro for ter que usar o código, vai ter que pedir permissão, porque tem o nome de alguém. Então ele proíbe colocar o nome. Tranquilo aí? Então essa é a BSD. Ela é mais permissiva. Pode fechar o código fonte. E na versão 3 você não pode usar nome dos autores. Beleza? Software em domínio público. São programas em que o autor abre mão dos seus direitos autorais e, por isso, o usuário pode utilizar sem restrição de direitos autorais. Pode ser usado, copiado, modificado e distribuído livremente, sem restrições ou pagamento. Então, é porque o autor ele abre mão dos seus direitos. Então, esse é o software em domínio público. Agora nós vamos responder 5 questões para deixar a memória mais ativa, mais fresca, né? Com o conhecimento. Tranquilo? Bora para cima? Então essa é a questão que foi proposta no início do vídeo. Com certeza agora você está apto a resolvê-lo. Bora lá. As licenças PSD, GPL versão 2 e GPL versão 3 possuem diferenças importantes quanto às permissões e restrições no uso, na modificação e na redistribuição software. Assinale a opção que descreve corretamente uma característica distintiva entre essas licenças. Então vamos lá. Letra A. A licença BSD exige que qualquer redistribuição de código modificado seja feita sob a mesma licença. Já está errado aí, porque a BSD ela é mais permissiva. Então, você pode fechar o código-fonte, não precisa ser para a mesma licença BSD. Tranquilo? Porque a BSD tem um código-fonte aberto e você pode fechá-lo. Tranquilo? Então, questão errada. Letra B. A GPL V3 introduz cláusulas adicionais para proteção contra práticas como a implementação de DRM, o que não é abordado pela GPL V2. Questão correta. É isso que a GPL versão 3 veio dizer. Ela proíbe essa DRM. Você não pode restringir aqui esse acesso às licenças GPL. Não pode restringir com essas tecnologias DRM. É exatamente isso que a GPL versão 3 veio atualizar na GPL. Tranquilo? Então, resposta correta, letra B. As licenças BSD e GPL versão 2 possuem a mesma abordagem. Está errado. São abordagens diferentes. A BSD, você pode fechar o código-fonte, você pode usar para um software proprietário. A GPL versão 2, você não pode fazer isso. A GPL versão 3 permite que o software licenciado sob a GPL 2 seja automaticamente compatível com a nova versão. Errada. A GPL versão 3 trouxe uma nova atualização que a 2 não tinha. A licença BSD impede explicitamente o uso do software em projetos proprietários. O contrário. Resposta errada, letra E. Então, ficamos com a letra B. Alternativa correta, letra B. Segunda questão. FGV 2012. O software que tem como função principal gerenciar os recursos do computador, como processador, a memória, os dispositivos de entrada e saída, é chamado de... Pega o bizu aí. Palavra-chave, ó. Que tem como função principal gerenciar os recursos do computador. Qual é o software que gerencia recursos
Aí a gente vai procurar aqui o sistema operacional. A FGV gosta de fazer umas substituições de nome, botar nomes parecidos, né? Então aqui a gente procuraria o sistema operacional e não encontraria nas respostas. Mas nós temos aqui software de sistema. Então, letra C é a alternativa correta. Software de sistema, que é o sistema operacional. Beleza? Vamos para a questão 3. FGV 2019. Ó, questão boa. Um servidor público precisa instalar um programa para a edição de planilhas. Ele decide utilizar o LibreOffice, que é gratuito e possui código aberto. Esse tipo de software é classificado como software proprietário? Não. Proprietário ele tem um código-fonte fechado. Software livre? Resposta correta. O software livre tem esse conceito de código-fonte aberto. Alternativa correta, letra B. Software de domínio público? Não. Ele tem um código-fonte fechado. Software comercial? Código-fonte fechado. Software DEM? Código-fonte fechado. O DEM é um tipo de software proprietário. É um shareware. Beleza? Questão 4. FGV. Soldado Combatente 2021 da FGV. O software Microsoft Word é classificado como software de sistema? Não. Software utilitário? Não. Utilitário serve para servir o sistema. Software aplicativo? Software aplicativo é a resposta correta, porque o Word ele serve ao usuário. Software de rede? Software de rede pode ser um software de sistema. E o software de sistema é o sistema operacional, tranquilo? Software livre? Não. O Word ele é um software proprietário. Mas a resposta correta, letra C. Software aplicativo. Repetiu aqui questão 4, né? Mas é a questão quinta. Vamos para a quinta e última questão da aula de hoje. FGV 2014. O movimento do software livre, promovido pela FSF, baseia-se em 4 liberdades essenciais. A esse respeito, assinale a opção correta. O software livre é caracterizado apenas pela gratuidade de sua distribuição. Errado. Ele pode ser grátis, também pode ser pago. O software livre garante a liberdade de uso, mas proíbe a modificação do código-fonte. Errado. Ele tem um código-fonte aberto, pode ser modificado. O software livre é aquele cujo código-fonte pode ser estudado, modificado, redistribuído, permitindo a colaboração entre usuário e desenvolvedores. Resposta correta, letra C. É exatamente isso que exerce o software livre. Ele exerce as 4 liberdades. O software livre é idêntico ao software de código aberto, open source, sem qualquer distinção filosófica. É idêntico ao software de código aberto, open source. Estranha essa questão, essa resposta aqui. O software livre é idêntico ao software de código aberto, open source, sem qualquer distinção filosófica. O software livre ele tem o código-fonte aberto. Mas é mais correto essa letra C, tranquilo? Ele tem essas 4 liberdades. O software livre é aquele desenvolvido exclusivamente
para o sistema operacional Linux. Ele não é desenvolvido exclusivamente, né? Mas ele contribuiu com o sistema operacional Linux. Tranquilo? Então a gente encerra essa aula de software com uma aula boa, trouxendo coisas novas e com certeza as próximas aulas serão ainda melhores. Tranquilo? Bora para cima.